Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja se cuidando bastante nesse momento aí de pandemia, né? Uma doença terrível também, mais uma das doenças terríveis que a gente tem que encarar nesse século XXI, né? E tão grave quanto dependência química, alcoolismo. Eu não seleciono, creio que não existe essa ou aquela doença mais ou menos grave, sabe? Eu, quanto vocês, sabemos da importância de se cuidar, né? Sabemos que se nós pretendemos cuidar alguém perto da gente, nós temos que começar por nós mesmos, sabe? E esse tipo de doença, eu vou escapar um pouco do assunto assim no começo, né? Da dependência química do alcoolismo. Vamos falar um pouquinho dessas doenças que são doenças que compreendem um coletivo, sabe? Eu creio que esse tipo de doença, a Covid, no caso, dengue, esse tipo de doença que faz com que eu dependa de você, você dependa de mim, elas também têm um lado que pode vir a fazer acontecer uma mudança de consciência, sabe? Consciência de mim e a consciência da responsabilidade que eu posso vir a ter em função de outras pessoas, sabe? Se falando da dengue, por exemplo, né? Eu sei que se eu tenho na minha casa um criador de dengue, um vaso com água ou garrafas onde possa se ajuntar água de chuva, né? O dengue vai lá e ele ali mesmo já tem um criadouro, né? Pronto para multiplicar, potencializar essa doença. O meu vizinho que mora aqui do lado e outro vizinho que mora aqui do lado de cá, os dois dependem de mim, sabe? E a Covid também tem essa conotação, né? Eu não somente posso ter a doença, como levar a doença para outras pessoas. Então eu preciso me cuidar em função de mim mesmo e também me cuidar em função de um coletivo, entende? Então essas doenças que têm essa conotação de coletivo vêm a reforçar né, a necessidade de cuidar um dos outros, entende? Isso é super importante para nós. Eu creio que chegou a hora de nós sairmos da nossa própria individualidade, sabe? De nós parar apenas de pensar em nós mesmos, mas pensar em conjunto, sabe? Eu creio que dessa maneira, eu creio que se existe uma cura para esse tipo de doença, essa cura começaria por mim e por você, né? Se algum dia nós vamos encontrar a cura para esse tipo de doenças que afetam todos nós, vai ser por um movimento do coletivo, sabe? Um movimento do grupo em si, e não apenas um movimento individual, sou eu, né? Eu me lembro eu sou membro de um grupo de anônimos há muitos anos, já faz mais de 30 anos. E existe uma tradição dentro desse grupo que diz que o bem-estar comum, né, depende da unidade do grupo, sabe? O bem-estar individual depende também dessa unidade de grupo, entende? Então, enquanto a gente consiga aprender a viver em grupo, o bem-estar individual é consequência disso, sabe? Se eu penso no teu bem-estar, possivelmente você tenha melhores condições de você me ajudar a melhorar o meu bem-estar. E é nesse intuito que a ponte também caminha, sabe? Procurar uma maneira de você melhorar, a fim de que através de você outras pessoas também melhorem e nós melhoramos juntos. Enquanto à dependência química e alcoolismo.
a ponte é um movimento de uma coletividade, não é apenas um movimento meu, é um movimento nosso, movimento teu, movimento meu. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir, com certeza, se não encontrar uma cura, até hoje não se conhece cura para a dependência química ou alcoolismo, mas pelo menos mitigar ou minimizar os danos causados por essas doenças, a dependência química e o alcoolismo. Eu queria falar um pouco hoje sobre uma parte importantíssima do tratamento de um dependente químico, de um alcoólatra, que começa quando o usuário tem alta da internação, seja qual for, seja uma internação curta, seja uma internação de 28 dias, ou seja uma internação de 45, 90, 120 dias ou um ano. Aí começa outro episódio, né? Na semana passada a gente falava que a internação era apenas uma parte desse ciclo que o dependente químico, o alcoolista, ele precisa passar no seu tratamento. E tem uma parte fundamental nesse processo todo, que é aquele momento que o usuário ele tem a sua alta da clínica, né? E ele volta para casa. Todos os processos de tratamento sérios, os processos de recuperação de pessoas, todos eles precisam ter uma manutenção pós-tratamento, uma manutenção pós-internação, todos. Longe de pensar, cuidado, porque muitas vezes a família ela cria uma expectativa, muitas vezes que, se não é falsa, mas uma expectativa irreal, de que a pessoa está preparada, está pronta para o convívio social, depois de estar um período internado, e que a pessoa nunca mais vai usar a sua droga de escolha, ou nunca mais vai beber. Muitas vezes a família se frustra, porque também dentro desse processo de tratamento, e nós também falamos disso, o processo de tratamento não compreende apenas o parar de usar ou parar de beber, mas uma mudança comportamental. Porém, quando a pessoa retorna à sua família, ela se encontra com a mesma realidade que ela deixou quando ele foi se internar. A pessoa, o usuário, ele sai do convívio familiar, né? E fica por um período de tempo apenas se focalizando na dificuldade individual a ele mesmo, que é o uso de álcool, o abuso de álcool, o uso de químicos. Mas uma mudança comportamental não acontece em 90 dias, 120 dias ou um ano. Mudança comportamental ela é um processo diário que muitas vezes leva a vida toda. A vida toda. Com o tempo a gente vai descobrindo o que nós precisamos mudar para melhorarmos, para sermos melhores. E um dependente químico, um alcoolista, não escapa disso, isso é do ser humano. Então, quando o rapaz ele sai, ou a moça sai da sua internação e volta para casa, ela encontra uma realidade que muitas vezes é a mesma realidade que deixou quando foi para a clínica, ou até às vezes pior, em função de dívidas, em função de outros problemas que acontecem nesse período, né? Então a pessoa se depara com uma crise, e muitas vezes, diante dessa crise, um dos sintomas da dependência química do alcoolismo, um deles é uma hipersensibilidade, né, a crises, a pressões do dia a dia. Dependente químico e alcoólatra, ele aprende comportamentalmente, com o tempo, que a melhor maneira de relaxar é beber ou usar. Uma das coisas, dos sintomas comportamentais. A pessoa sente a pressão, ela vai beber, vai ingerir a bebida de preferência, vai usar a droga de preferência, buscando um alívio dessa pressão.
como essa substância tem um efeito alienador da realidade, a pessoa realmente, né, consegue escapar por algum tempo dessa pressão. Mas quando passa o efeito dessa substância, novamente a pessoa se encontra com a mesma pressão até potencializada. E a mesma coisa acontece quando a pessoa vai para uma internação. A pessoa vai para a internação, fica 90 dias, 120 dias, volta para casa, ela se encontra novamente, né, numa zona de risco, uma área de risco. Nós, vocês e eu, vivemos numa área, numa zona de pressão. A vida em si não é somente pressão, mas tem muita pressão no ato do nosso dia a dia, né? A mesma vida é uma sucessão de desafios que a gente tem que encarar todos os dias. Isso vale para a humanidade toda. Quando essa pessoa é hipersensível à pressão, ela volta para casa, muitas vezes a família, em função de um discurso que se faz, de mudança de hábitos e de costumes, como se isso acontecesse por um passe de mágica, a família se frustra antes mesmo da pessoa fazer uso, se em algum momento volta ao uso, se acontece uma intercorrência. Porque a pessoa vai reagir de uma maneira natural, a pessoa vai sentir tudo aquilo que a pessoa sente. Em 90 dias, a mudança de interpretação da realidade ou reação a estímulos, se bem que eu creio que seja muito, quase nula, mas vamos dizer que essa pessoa consegue um amadurecimento emocional, enfim, que leve ela a encarar essa realidade com mais serenidade, com mais calma. Mas isso é uma raridade. Uma raridade. A realidade é a pessoa vai reagir segundo os seus instintos, suas maneiras de pensar, as suas emoções. E ali vem o perigo. A família acredita nesse discurso de mudança comportamental miraculosa, né? E a pessoa volta a mesma pessoa, apenas o que aconteceu nesse processo de internação foi que essa síndrome de abstinência imediata, ela se rebaixou e a pessoa não percebe a vontade de beber. Não é que ela não tenha, inconscientemente nós sabemos que essa vontade existe por muito tempo, até quando a pessoa não sente a vontade. Então, aí começa outra crise, é a família que começa a se frustrar com a maneira de agir da pessoa. Muitas vezes acontece isso. A mãe fica alarmada, o pai, a esposa, vixe, vai beber de novo, nossa, vai beber de novo. O que diz isso? A família não se preparou para esse momento do reencontro. Porque a pessoa, inicialmente, após a internação, ela tem que continuar com esse processo de mudança. Aliás, eu creio que o verdadeiro processo de mudança acontece depois da internação, quando a pessoa ela se depara com os problemas do dia a dia e a pessoa precisa de um terapeuta, de um grupo de apoio, precisa da família informada, precisa que a família também não idealize a recuperação. Em algum momento da história se falou muito que o tratamento é uma mudança de caráter. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o caráter continua o mesmo. Os valores do caráter, a estrutura do caráter, ela é a mesma. Apenas acontece um momento de seleção de valores novos. Não sei quem foi que falou algum dia, mas eu acredito muito nisso. Não me lembro quem foi que falou. Mas um pensador falou assim: a única maneira que nós temos de sair de uma crise é descobrir um valor novo. Porque nós chegamos na crise com todos os nossos valores. Com todos os nossos valores. E a única maneira de sair dessa crise é descobrir um valor novo para gerenciar essa crise. Tem muita lógica isso. Então, muitas pessoas me perguntam: e o que acontece depois do tratamento? Bom, depois do tratamento, a primeira coisa que nós temos que saber é que o tratamento continua. Que só a pessoa cumpriu com o lapso, com o episódio de internação, e que após a internação, essa pessoa precisa, né, de um terapeuta, que precisa de um grupo de apoio para dar continuidade e suporte.
o terapeuta e o grupo de autoajuda, seja qualquer um grupo de autoajuda, e tem muitos grupos de autoajuda, funciona como essa válvula de escape, sabe? Onde a pessoa tem um ambiente propício para ela falar de si, sem medo de ela ser prejulgada, sem medo de ela ser apontada, né? Porque ali se encontram pessoas que têm o mesmo problema. E aí que nós vemos a importância da família também participar de um grupo de autoajuda, porque a família encontra outras famílias que também têm esse mesmo problema. E dessa maneira, vai passando experiência para o outro. Um vai ajudando o outro, e o outro vai aprendendo com um, e por aí vai, sabe? Se cria um ambiente favorável a essa troca de experiências, onde todos nós aprendemos. Assim mesmo, o dependente químico, quando ele vai num grupo de autoajuda, também se encontra com esse ambiente propício, onde ele pode chegar, falar de si, onde ele vai ser compreendido. Muitos pais se desgastam muito tentando compreender a problemática do filho que recém terminou a internação. Pais, estamos muito próximos dos nossos filhos. Difícil observar o problema na sua integralidade. Agora, quando outra pessoa tem abertura para o meu filho se expor, e essa outra pessoa ela tem um conhecimento, né, da problemática que o meu filho está passando, essa outra pessoa com certeza vai ter melhores respostas, um campo de visão maior, né? Ela vai conseguir ajudar o meu filho muito mais, muito melhor do que eu mesmo posso ajudar. Porque o meu filho, muitas vezes, é o lugar onde eu deposito as minhas maiores expectativas. Todos nós queremos um Neymar na família, todos nós queremos, né, uma pessoa destacada, especial, todos nós. Então nós exigimos muito, às vezes, dos nossos filhos. Nós queremos, às vezes, que meu filho tenha as melhores atitudes, os melhores pensamentos, e passamos a não aceitar essa falha na expectativa, sabe? Então, muito mais fácil para outra pessoa que não tem expectativa nenhuma no meu filho olhar o problema dele de uma maneira mais integral, mais panorâmica. Então, o seu filho, pai, seu filho, mãe, teve alta da clínica, não precisa entrar em pânico. Primeira coisa, quando ele tem alta da clínica, porque ele passou por várias avaliações, eles consideraram que realmente ele está preparado para continuar se preparando em casa, né? Então, ele vai ter que cumprir com algumas especificações, comparecer no grupo de autoajuda, ter um terapeuta, estar em contato com a clínica. E vocês, família, também têm que cumprir com essas especificações. Um grupo de autoajuda, um terapeuta e falar com outras famílias que têm a mesma problemática. Se nós conseguimos aprender a cuidar um dos outros, mas não apenas em função daquilo que eu penso, mas me colocar no sapato do outro, se eu aprendo a ter empatia com meu filho, né? Se eu aprendo a ter empatia com meu filho, eu vou entender que às vezes eu não tenho alcance para falar de coisas muito íntimas, muito profundas do meu filho, até em função de mim mesmo. Então eu vou com certeza apoiá-lo para ele ir buscar onde ele encontre ajuda, mas não como se fosse uma obrigação dele. Ninguém está obrigado a melhorar de vida. Eu tenho que buscar a minha melhoria para levar essa melhoria para o contexto da minha família. Começa por mim. Meu filho está vendo que eu estou me esforçando, ele está vendo. Então posso atraí-lo por empatia, por atração. Porque se tem uma coisa contraproducente num dependente químico, num alcoólatra, e mais quando esse dependente químico e alcoólatra é meu filho, é quando eu falo assim, você tem que fazer tal coisa. Possivelmente não vai funcionar. Agora, se eu olho para o meu filho e falo assim, faz como eu faço. Faz como eu faço.
Pô, experimenta. E eu motivo ele a buscar outras coisas, além do uso de drogas e o abuso de álcool. Talvez eu não tenha, de uma vez só, essa vitória para o meu filho, mas ele vai saber que ele tem uma coluna firme que está fazendo o necessário. A recuperação nada mais é que fazer o necessário. Não é motivo de festa, não é motivo de comemoração, muito menos comemoração, a não ser que seja com água mineral, né? Então, logo após a internação, vem outro episódio que é o pós-tratamento, né? E que ali a pessoa, dependente químico, o alcoólatra, ele passa também por diferentes avaliações, estímulos. E enquanto ao tratamento individual da pessoa, tudo que ela consiga nesse percurso do pós-tratamento, toda a melhoria dentro da personalidade a ser construída, né, vai replicar dentro de casa. Então, a gente precisa aprender a não criar expectativas após uma internação, e também nós precisamos aprender a dar manutenção a esse tratamento que está começando nesse momento. Quando a pessoa volta para casa, quando a pessoa ela parou de usar, quando ela está muitas vezes ainda dentro dessa crise da abstinência, eu preciso de valores novos. Paciência, né? Uma boa estratégia, muito amor. O padre Haroldo, ele falava sempre que a recuperação é um movimento de amor, é um caminho para dentro e para cima. E o padre Leo, ele falava muito disso, falava: eu tenho que aprender a amar os outros. E o que é amar os outros? É sair de mim e ir até o outro. Eu creio que por aí, sabe? Talvez eu tenha que reaprender a amar, né? Que reaprender a amar as pessoas na minha volta, sair um pouco de mim, ir para o outro. Se todo mundo faz esse movimento num processo de recuperação, nós temos aí uma grande chance de ganhar essa guerra. O que eu queria conversar com vocês, só dar uma pincelada, é isso, de uma maneira muito simples, né? De uma maneira que eu considero que seja a única maneira possível que as coisas aconteçam, no âmbito da simplicidade. Lembrando que o nosso objetivo principal é sair de nós e ir até vocês. Então, eu espero que sirva como uma ferramenta para aumentar um pouquinho a qualidade de vida nas famílias que sofrem com a dependência química e o alcoolismo. Nos vemos no próximo programa. Um abraço desde a ponte. E é muito bom sempre estar com a presença de vocês na minha vida. Que Deus abençoe todos nós e que nós aprendamos realmente esse exercício da alma, do espírito, que é amar o meu próximo. Então, muita força, muita fé, muita luz. E o melhor, lembra, né? O melhor sempre está para acontecer.